Olá pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais um episódio, o segundo episódio do nosso mini curso chamado Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação, que é o mesmo nome do livro que a gente está usando de base para esse curso, escrito pelo padre Duarte Souza Lara, exorcista português. Quem quiser adquirir a obra, eu vou deixar o link ou na descrição ou no comentário fixado, ou talvez nos dois, enfim. Se não for possível clicar no link, copiem ele e colhem na barra de pesquisa do navegador, porque comprando por ele vocês ajudam o canal, ajudam o meu apostolado aqui. Então já aproveita e deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos episódios e comenta aí embaixo práticas abomináveis, que é o tema da nossa aula de hoje. Antes de prosseguir, vamos pedir a São Miguel Arcanjo a intercessão e a proteção contra as insídias do inimigo. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, bora pra aula. Bom, já vamos começar então dizendo que todo tipo de prática de magia ou de adivinhação é terminantemente proibido pelo Senhor Deus. Isso sempre foi sabido no meio cristão, o povo de Deus sempre soube disso. Mas hoje, especialmente na cultura do Brasil, parece que isso se confunde. Parece que tem gente que esqueceu dessa parte da Escritura. Já no livro do Deuteronômio, que era o antigo livro da lei dos judeus, é dito que, abre aspas, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imiteis as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos ou evoque os mortos, pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará de diante de ti essas nações. E no livro de Levítico, nós vemos que a punição àqueles que evocarem os mortos ou fizerem práticas de adivinhação é a morte. Portanto, é terminantemente proibido ao católico frequentar centros espíritas, terreiros de umbanda ou qualquer prática de outra falsa religião, porque essas práticas de evocação dos mortos, de adivinhação, são proibidas, abominadas por Deus. São atos de idolatria, onde se recorre a Satanás ao invés de se confiar na providência divina, como é o caso de quem louva Ogum, Iemanjá ou qualquer outro desses demônios, que andam pelo mundo a perder as almas. Bom, o padre Duarte Lara ainda vai dizer que existem muitas formas de adivinhação, mas que se podem agrupar em dois grandes grupos. O primeiro é aquele onde se faz um pacto expresso com o demônio, que é chamado de necromancia ou espiritismo, que é quando o demônio ensina por meio de adivinhos, seja sob a aparência de pessoas vivas ou mortas, ou então por meio de outros sinais, se utilizando do ar, da água, do fogo ou até mesmo de espelhos. O segundo grupo é aquele onde se faz um pacto tácito com o demônio, ou seja, não se expressa, não se faz a evocação clara de entidades sobrenaturais, como é o caso, por exemplo, da leitura de mão, ou também da adivinhação por meio da interpretação da voz, do som das aves, que são coisas onde muitas vezes o demônio interfere, justamente para poder perder as almas. Bom, como eu falei, a adivinhação é proibida pela Santa Igreja Católica. Nenhum cristão pode recorrer a isso. Eu citei uma passagem do Antigo Testamento, mas vamos ver agora então o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a prática de adivinhação. Abre aspas. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias às virtudes da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas por uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem
ou não a intervenção dos demônios. Portanto, como podemos ver, todo tipo de prática de adivinhação é abominável aos olhos de Deus. Horóscopo, astrologia, quiromancia, espiritismo, umbanda, tudo isso é do demônio e Deus tem pavor, Deus abomina essas práticas terríveis que podem nos levar ao inferno. Portanto, sob hipótese alguma, o católico pode recorrer à magia ou à adivinhação, porque a magia e a adivinhação sempre implicam um pacto com o demônio. É sempre o demônio que age. Não há escapatória, não há alternativa. Portanto, sob hipótese alguma, nem que seja para fazer o bem, um católico pode recorrer a práticas de magia e de adivinhação, porque toda prática de magia e de adivinhação implica num pacto com o demônio. Não existe outra forma de se fazer magia, de se praticar adivinhação, que não seja fazendo um pacto com Satanás. Sendo assim, e recordando também a nossa outra aula quando a gente falou sobre superstição, é proibido aos cristãos a utilização de amuletos, porque são uma superstição e como tal ofendem a Deus, é pecado. Também é terminantemente proibido recorrer à astrologia, porque é uma falsa ciência que não passa, na verdade, de uma simples forma de adivinhação e que, portanto, inclui um pacto implícito com o demônio. O mesmo vale para as cartas de tarô, que são uma forma de se adivinhar o futuro por meio da interpretação das cartas e que inclui obrigatoriamente um pacto com o demônio. Mesmo que a pessoa não expresse isso, é o demônio quem revela a ela aquilo que for dito por meio das cartas. O reiki também é terminantemente proibido, porque é uma forma de magia onde, por meio da imposição das mãos e da invocação de certas forças espirituais, que são o demônio, se pretende fazer o bem a alguém, ou seja, são magia branca, como alguns colocam, como a gente já falou. Toda magia é abominável e provém do demônio. E segundo o próprio padre Duarte Lara, muitas pessoas que praticam o reiki acabam por ficar possuídas. O padre ainda alerta que o cristão não pode praticar yoga, porque não são apenas práticas de relaxamento, mas são gestos carregados de simbolismo satânico, porque não podem ser dissociados do hinduísmo, que é uma falsa doutrina, e como tal, afastam a pessoa da verdade, porque a única verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Maria, e somente na Igreja Católica reside a sua verdadeira doutrina. E bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela companhia. Na próxima aula a gente vai falar sobre a maçonaria. Conto com vocês, mais uma vez peço para deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Peço também que rezem por mim. Desejo que Deus abençoe vocês, abençoe as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda por vocês e pelas famílias de vocês. Grande abraço e até a próxima!